Olá! A política internacional pode ser um tema às vezes árido, cansativo, mas ela é muito importante que a gente entenda, porque é lá nos grandes centros internacionais que decidem praticamente a sorte das nações e, como tal, a sorte dos povos, né, de cada uma das pessoas. Nós, afinal de contas, vivemos num mundo que se intercomunica, né, um mundo globalizado. Bom, é por essa razão que nós também insistimos muito nessa linha de política internacional do blog Café na Política, que é também o nome do programa, cafenapolitica.com.br, aqui da TV Cidade Livre de Brasília. Por que isso? Porque um pouco também para fugir, né, da saturação do noticiário político, né, que a gente todo dia é bombardeado com muitas mensagens, com muitas notícias que não nos dizem respeito, apesar de nos envolver de alguma maneira. Mas é também uma forma de fugir, né, dos escândalos, da violência urbana e do mensalão, por exemplo. Ninguém aguenta mais de ouvir falar em mensalão. Então vamos tratar hoje de 3 temas que eu achei importante na política internacional. São, em primeiro lugar, a reunião dos não alinhados, os países não alinhados que ocorreu no Irã, capital Teherã, com 120 países, inclusive o Brasil, que lá está na qualidade de observador. Esse grupo de não alinhados, ele é um grupo forte, né, que até hoje ele chegou a ser quase esmagado durante o período das privatizações e da globalização, que marcou a queda do Império Soviético e também a assunção, né, dos Estados Unidos como potência unipolar, né, e superpotência, né, super e única potência, depois do naufrágio do mundo soviético. O segundo tema é essa questão do Julian Assange. Este sim é um tema palpitante, interessante, né, fascinante, né? A história daquele hacker, né, que fundou o Wikileaks e que praticamente colocou a todo o nosso dispor os documentos essenciais para entender a política internacional, aquela política desenvolvida basicamente por Washington e as grandes potências ocidentais. E, finalmente, nós vamos abordar a questão da Apple e da Samsung, né? A Apple aplicou uma multa muito grande na Samsung e, ao mesmo tempo, a Samsung, que é um grande produtor de tecnologia, talvez a companhia maior do mundo hoje em tecnologia da informação. Bom, vamos então começar por essa questão do grupo dos não alinhados, né? Como eu já havia dito, são 120 países, né, que estão reunidos em Teherã. Esses países, o nome não alinhado está dizendo, eles não querem ficar nem de um lado nem de outro. Hoje, no caso, que não tem mais a União Soviética, porque eles foram fundados em 1960 ou 1955, eu não tenho muita certeza, mas eles foram formados em plena Guerra Fria. O que significava? Havia 2 mundos, 2 blocos mandando no mundo. O bloco capitalista, chefiado pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, e o bloco soviético pela União Soviética e os países, né, China e os países que eles consideravam satélites na Europa. Então esse grupo se reuniu uma vez, né, e disse assim, olha, uma vez não, se reuniu muitas vezes, mas a primeira vez se reuniu em Bandung, salvo engano, e eram 5 líderes principais, né? Era o presidente da Iugoslávia, Josip Broz Tito, que era um país comunista na época, mas que estava questionando a União Soviética. Depois nós tínhamos o presidente e primeiro-ministro da Índia, que se chamava Jawaharlal Nehru, que ele foi pai dessa primeira-ministra Indira Gandhi, que depois foi assassinada no governo. Tivemos também o presidente do Egito, que é Gamal Abdel Nasser, foi um grande mentor em termos de política nacional e nacionalista, não só de seu país, o Egito, como do mundo inteiro. E tivemos o presidente da Indonésia, que era o Sukarno, e finalmente o presidente Nkrumah, que é de Gana.
Esses presidentes decidiram o seguinte: olha, nós vamos chegar para os poderosos e dizer o seguinte: nós defendemos os nossos interesses, não temos nada a ver com a briga de vocês. E esse grupo foi, cada um, né, tentando fazer o máximo possível, se reunir, né, reunir seus esforços, e tiveram um certo peso na política internacional. Mas depois veio a queda da União Soviética, aí disseram o seguinte: olha, vocês agora não alinhados não tem mais por que existir, porque são não alinhados. Só que eles eram não alinhados não apenas entre os dois blocos, mas eram não alinhados entre os poderosos, né? E a defesa da justiça social, a defesa da equanimidade nas relações internacionais. Então esse grupo se fortaleceu, né? Foi se fortalecendo aos poucos, e em seguida houve novamente a América Latina, né? Com essa ascensão de presidentes populares na América Latina, esse grupo pôde ser reavivado, né? E sobretudo depois da perseguição ao Irã por parte dos Estados Unidos e das grandes potências. Esse grupo hoje, ele está reunido lá com o secretário-geral da ONU, né? E com grandes representantes de países. Por exemplo, só o presidente da Índia mandou 250 empresários para prestigiar, não só prestigiar a reunião, mas como fazer negócio com os iranianos. Isso também não deixou de ser uma manobra, né, do Irã, que se sentia isolado por causa das sanções, para fazer prevalecer a sua posição, a sua afirmação na política internacional. Mas eu estou aqui com esse jornal, que é o jornal O Estado de São Paulo. Ele traz um artigo muito ilustrativo, né, dessa questão dos não alinhados. Ele aborda um artigo do jornalista americano chamado Thomas Friedman. O jornal é este aqui, né? O Estado de São Paulo, mas é um artigo de fundo do jornalista Thomas E. Friedman, que é do New York Times. Está traduzido aqui para a página do Estadão. E esse jornalista, ele diz o seguinte: a guinada errada de Morsi. O Morsi, esse cidadão aqui, que está na caricatura, ele é o presidente do Egito. É um novo presidente que foi eleito nessa onda aí da Primavera Árabe, né? E que está se afirmando realmente como um chefe, um estadista importante no mundo atual. O Mohamed Morsi, ele decidiu enfrentar as pressões internacionais e ir ao Irã, porque tanto os Estados Unidos como a Inglaterra e toda a chamada comunidade internacional não queria que ele fosse, né? Não queria que o Morsi fosse ao Irã, porque aquilo atrapalhava, né, os planos de isolar o Irã. A mesma pressão sofreu o secretário-geral da ONU, o Ban Ki-moon, porque também as grandes potências não aceitavam a presença do presidente da ONU, o homem forte da ONU lá no Irã. Bom, o artigo é interessante porque é claro que pende para o lado americano, mas ele chega a falar, né, aqui, a dizer que acho alarmante que uma das primeiras viagens do recém-eleito presidente do Egito, Mohamed Morsi, seja para o Irã, onde participará da reunião de cúpula dos países não alinhados em Teherã. Agora, por quê? Por que ele acha isso? Porque o movimento dos não alinhados, segundo o jornalista Thomas Friedman, foi concebido na cúpula de Bandung, em 1955, época em que tinha uma lógica, né? O mundo estava dividido entre os capitalistas democráticos do Ocidente e os comunistas do Leste. Mas hoje, segundo o mesmo artigo do Thomas L. Friedman, o mundo se divide fundamentalmente entre países democráticos e não democráticos. Ora, isso é uma falácia. Não é exatamente isso que está ocorrendo, porque
as grandes potências, elas também apoiam as ditaduras, sejam militares, sejam monárquicas, sejam, né, mesmo constitucionais. Exemplo disso é a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita é um país mais ditatorial, mais obscuro que existe na face da terra. Lá todo mundo sabe que as mulheres não podem nem dirigir carro, se for apanhadas dirigindo o carro, elas são presas, processadas, né? E não podem sequer mostrar o tornozelo, porque também serão até, às vezes acontece de serem até apedrejadas. Bom, esse é um país, né, a Arábia Saudita, que ninguém fala dele. Por quê? Porque é apoiado pelas grandes potências, principalmente os Estados Unidos. E ninguém fala mal da Arábia Saudita, mas todo mundo fala mal do Irã. Por quê? Porque o Irã, ele tem uma política própria, né? E essa política própria é de se afirmar, de defender seus interesses. E por causa disso, ele tem hoje uma das melhores tecnologias do mundo, tecnologias avançadas na área de informação, na área de militar, na área cultural, na área física, na área científica. E lá as mulheres, né, como muitos dizem, as mulheres não são apedrejadas, como se fala, às vezes confundem com a Arábia Saudita, porque no Irã, a maioria das mulheres, eu acho que 60%, está na universidade. Por exemplo, nas universidades, os homens são minoria, né? São 40% e 60% é de mulheres. Essa é, então, uma realidade para mostrar que o mundo, né, como diz aqui o nosso amigo, o nosso Thomas L. Friedman, o mundo se divide fundamentalmente entre países democráticos e não democráticos. Não é isso. Essa também é uma falácia que é muitas vezes proclamada pela mídia, a mídia convencional, a mídia tradicional, que é muito aliada ao poder econômico. Mas não é isso. A gente acabou de provar que existem muitas ditaduras, que não é só nem da Arábia Saudita, é no Catar, né? Ditaduras, houve as ditaduras latino-americanas que os Estados Unidos não só apoiaram, como incentivaram e às vezes até comandaram golpes de Estado. E também as ditaduras, digamos, constitucionais, como é a ditadura de Honduras, onde o presidente foi derrubado por um grupo militar apoiado por uma base militar lá nos Estados Unidos, uma base militar em Honduras, em Tegucigalpa, uma das maiores do mundo, que está estacionada lá. Ela foi apoiada por essa base. E temos mais recentemente o golpe constitucional, que foi o golpe constitucional contra o presidente Fernando Lugo. Bom, isso também é ditadura, não é? Isso é ditadura. E, então, o mundo não está dividido entre, digamos, como fala aqui o nosso Friedman, fundamentalmente entre democráticos e não democráticos, países não democráticos e países democráticos. O mundo, afinal, ele está dividido entre aqueles que se deixam submeter pelas grandes potências e aqueles que querem um lugar ao sol. Esse o mundo do chamado multipolar, né? O mundo multipolar, cujos centros de poder não está mais só em Londres, ou só em Nova York, ou em Paris, mas está na antiga União Soviética, em Moscou, está no próprio Irã, está na China, né? E pode estar até no Brasil, através dessa amizade que o país está fazendo com a África do Sul, a China e a Índia, formando aquele chamado grupo dos BRICS. Este é o mundo multipolar que a gente vai abordar no próximo bloco deste Café na Política especial da TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET.